Olá, muito boa noite, bem-vindos ao nosso programa Nossa Vida, Nossa Fé, em que mais uma vez aqui estamos para compartilhar a Palavra de Deus, a Palavra que ouvimos nas missas este domingo, em que aqui queremos aprofundizar um pouco mais as leituras. Hoje, e pela primeira vez, nós temos um outro apresentador, que eu oxalá que vai compartilhar em muitos programas no futuro e também ajudar na nossa comunidade portuguesa e não só. Temos connosco o Padre Pedro Cabral. Boa tarde, Sr. Padre. Muito boa tarde, Padre Isaac. Então, o Sr. Padre chegou aqui à Califórnia ontem, a bem dizer, há poucos dias. Certamente, ontem, e depois de um longo processo, para uma possível missão aqui na Diocese de Fresno, e estou disponível para os serviços, sobretudo vocacionados para a comunidade portuguesa, e com certeza vou ser já um rosto familiar do dia-a-dia destas comunidades que temos aqui no Vale de São Joaquim. Já alguma vez veio à Califórnia? Já, esta é a minha quarta vez. Esta, quer dizer, quarta vez definitiva. As outras era de passeio, era turista. E em que partes da Califórnia é que esteve e o que é que fez? Portanto, já estive em São José, de passagem, na casa de uma família. Depois estive em Los Angeles, numa pregação, a novena Nossa Senhora de Fátima, na comunidade de Artísia. E mais centrado foi aqui na comunidade de Easton. Já é o meu quarto ano consecutivo que acompanho aquela comunidade nas festas de Nossa Senhora em outubro. Que é este domingo das leituras de hoje, porque hoje é o domingo 28º, em que é o 14 de outubro, assim que isto é um programa gravado, mas hoje é que está no dia da festa grande a Nossa Senhora de Fátima em Easton. Em Easton, é verdade, uma comunidade também muito coesa, muito capaz, com esta necessidade também de pegar nas suas tradições, que é aquilo que no fundo também garante a sua identidade, e levar por diante, adaptada à realidade deste Estado ou à realidade da América, não é? Muito bem. Agora, para quem não conhece, quem é o Padre Pedro Cabral? O Padre Pedro é um filho de uma casa de 8 elementos, nasci em São Miguel, saí de lá com 16 anos, ingressei na Ordem dos Frades Menores de São Francisco de Assis. Toda a minha formação foi no continente europeu, a partir de Lisboa. Depois trabalhei e estudei em Espanha, Itália, tive missões como franciscanas de língua italiana, ou seja, missões italianas no Egito. Tive a graça, depois de toda esta minha experiência, voltar aos Açores, trabalhar com a Caritas local para todas as ilhas, e foi aí que comecei a entrar em contacto com as comunidades imigrantes. Entretanto, tirei a minha formação em História da Igreja, em Roma, onde vivi 8 anos, e agora cá estou, para uma nova missão ao serviço da Igreja. Então foi de Roma para Limor. Fui de Roma para Limor, veja lá, outra Roma. Para outra vim da Cátedra de Pedro para a Igreja de São Pedro, de Limor. Então não se pode livrar de São Pedro? É verdade, ele persegue-me. Então, como indicou as legendas embaixo no seu televisor,
que dizia que o padre vai estar em Limor e que eu também fui mudado no meio de setembro para Limor e vamos estar, sabe por quanto tempo, mas oxalá, com um bom tempo juntos. Em Limor. Neste trabalho pastoral. Em que a ideia é aqui do Sr. Padre aprender inglês, a carta de condução e outras coisas necessárias para ter assim, para estar mais estável e depois ir vendo uma pastoral para a comunidade portuguesa dentro da Diocese. Sim. É este o nosso propósito, apesar de ainda estarmos a afinar muitas ideias, muitos projetos, mas centrar-me um bocadinho também, vir ao serviço da Igreja Universal, que hoje em dia não podemos falar em pastoral de nacionalizações ou evangelizações nacionais. A Igreja onde está, nós nos adaptamos, porque o Deus é o mesmo, os sacramentos são os mesmos, e nós temos que nos adaptar, nós temos. A grande preocupação pastoral, e isto é bom que fique dito, é um sentir também dos padres portugueses ou de origem portuguesa que estão aqui no Vale, de dar um acompanhamento, embora que transitório, será sempre uma mais-valia para a comunidade. Por isso é que estamos a trabalhar em projetos ou a limar ideias para que se possa desenvolver por muito bom tempo mais uma pastoral na língua portuguesa. Então, isso vai ser um projeto que se vai desenvolvendo, formando conforme as necessidades. E que, embora que esteja em Limor, mas não quer dizer que é só para Limor. Assim que qualquer família que tenha alguma necessidade, algum padre português, vamos dizer, para um funeral, para confissões, visitas a algum doente, ou coisa assim. Para as novenas, para os tridos. Isso, para as festas, novenas, tristes, assim que está disponível, porque veio com o conhecimento do Bispo, do nosso Bispo, exatamente para isso, para apoiar a comunidade portuguesa aqui na nossa Diocese. Mas também não esquecer os retiros, programar retiros em língua portuguesa também será sempre uma mais-valia, depois devemos de ver. Sei que há muito um desenvolvimento com as equipas Nossa Senhora, mas também trabalhar esta dimensão destas equipas, que são muito boas e têm algum peso aqui na comunidade, não é? Pois é. Então, isso vai ser uma ideia que vai se formando. Vai se formando e vai participando aqui neste programa também, e aí a notícia vai se espalhando. E desde já peço a vossa oração para que o Espírito Santo nos ilumine nesta nova tarefa que a Igreja nos pede, não é? Isso. E também, em breve, não sabemos exatamente bem, mas em breve a ideia é de começar a celebrar missa em Tolar. Certo. Não sabemos exatamente quando, mas celebrar a missa em Tolar e assim está assim mais disponível também para Tolar. Em português, a missa em português em Tolar. E depois, isso aí, as pessoas depois vão saber quando começarem. Com o tempo. Porque o ano passado, quando esteve cá, chegou a celebrar missa em Tolar vários domingos, não foi? Cheguei. Pensando as pessoas da comunidade que tinham a ideia de dar uma continuidade àquilo que o Padre Marta fazia, mas os tempos são outros, as exigências são outras e temos que nos adaptar. É bom que as pessoas tomem consciência que esta é uma preocupação pastoral daqueles padres de origem portuguesa, quer dizer, há um certo querer dar esta continuidade à língua, à vida sacramental, à vida da Igreja na língua portuguesa, mas adaptado à nova época. Portanto, talvez desmistificar um bocadinho a figura de Padre Marta ou como no agir dele pastoral, mas dando novos contornos, dando esta possibilidade de celebrar a missa portuguesa dentro desta nova realidade. Porque o meu compromisso pastoral é com Limor, que depois a gente vai se organizar na movimentação. O compromisso, vamos dizer, de segunda a sexta? Compromisso de segunda a sexta. Sábado e domingo é para a comunidade. Ainda bem. Olha, em nome da nossa comunidade, muito bem-vindo obrigado, e muito obrigado por ter aceito
o desafio de querer vir servir e ajudar nas comunidades. Obrigado eu. Obrigado eu pelo vosso acolhimento e hospitalidade. Bem, vamos agora falar um pouco das leituras. O que é que lhe parece? Hoje. E nos outros programas podemos também assim ir conhecendo-nos um pouco mais. Esta primeira parte está quase acabando, assim que não vai haver muito tempo, mas vamos à primeira leitura, que veio do livro da Sabedoria, em que diz: Orei e foi-me dada a prudência, implorei e veio a mim o espírito de sabedoria. Preferia aos preceptos e aos tronos, e em sua comparação considerei a riqueza como nada. Não equiparei à pedra mais preciosa, pois todo o ouro à vista dela não passa de um pouco de areia. E comparada com ela, a prata é considerada como lodo. Amai-a mais do que a saúde e a beleza, e decidi tê-la como luz, porque o seu brilho jamais se extingue. Como ela me vieram todos os bens, e pelas suas mãos riquezas inumeráveis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha, temos só talvez 1 ou 2 minutos. Assim, um pouco ao longe, o que é que pensa desta nossa leitura? Esta leitura vai-se complementar com as outras 2 leituras e com a leitura do Evangelho, mas como mote de reflexão eucarística, ela apresenta-se neste livro da Sabedoria como aquilo que é o sonho do homem, adquirir a sabedoria de Deus, essa sabedoria divina. Muitas vezes que se apresenta na história como inalcançável, mas pela graça de Deus, inspirando homens e mulheres ao longo da história, a gente tem e constata que muitos alcançaram esta sabedoria. Mas será esta sabedoria das academias, das universidades, das ciências? Não. Esta academia tem que ver com o divino. O interpretar Deus dentro da criação. E para dar um exemplo, esta sabedoria que todos nós vamos trabalhando ou sermos moldados pela palavra de Deus, é aquela que procura dar sentido não só à minha existência, mas também de compreender aquilo que está tudo à nossa volta. E basta-me ver a história da santidade da Igreja. Se São Francisco descobriu a sabedoria de Deus na natureza, Teresa da Anunciada, Santa Teresa d'Ávila, descobri a sabedoria de Deus pela contemplação. Estes grandes místicos, na sua simplicidade, colocaram-se neste caminho de salvação com todas as vicissitudes, com todos os pressupostos de serem pessoas humanas. Bem, vamos ter que aguardar um pouco o pensamento. Vamos agora para o nosso intervalo. Assim que, se Deus quiser, daqui a pouco tempo temos cá de volta. Até já. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass, the only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on knxt.tv. The first live Mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and knxt.tv. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins, and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job. It's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo.
Olá, então muito obrigado por ter aguardado este minuto e estar cá connosco outra vez. Peço desculpa, nós aí interrompi-lhe aí no meio do seu pensamento. Eu é que não estou muito habituado às câmaras, nem aos timings da televisão, mas de qualquer maneira, nestas coisas de Deus também, com alguma emoção, a gente perde-se no tempo. Muito bem, então o Sr. Padre estava a falar da sabedoria, que não é necessariamente a sabedoria das universidades ou coisas assim, mas é uma sabedoria muito maior, muito superior. Muito superior, como está bem descrito no livro da sabedoria. Aquela sabedoria que nós temos essas mediações nos santos, por exemplo, na história da santidade. Eu dava o exemplo de São Francisco, que vai descobrir a sabedoria de Deus na natureza, na criação. Santa Teresa d'Ávila, na contemplação, deixando-nos aquele manancial espiritual que nos legou, que a gente parece que bebe da sabedoria de Deus a partir da sua experiência mística. Como poderíamos dizer, Madre Teresa de Calcutá, que descobriu a sabedoria de Deus nos pobres. Naquele espírito livre de quem procurava, com sabedoria, esta sabedoria divina, levar por diante este mistério que nós todos somos chamados a viver, este mistério pascal, de todos os dias da nossa vida, não é? Uhum. E é isto que devemos procurar como coisa primeira na nossa vida. Uhum. Aliás, as leituras mais para a frente vão nos ajudar a compreender qual é a escolha que devemos fazer. É a sabedoria divina ou é esta materialidade? Uhum. Pois a primeira leitura apresenta a sabedoria material com a prata e o ouro, que normalmente é o que o homem considera... Estes termos comparativos. Exato. Que o homem tem que fazer a sua escolha. Ou é seguir esta materialidade terrena, que muitas vezes ofusca-nos a graça de Deus, ou esta sabedoria de Deus que nos reporta a estas realidades que nós todos somos, não é? Como imagem de Deus. E só dentro desta configuração, desta busca da sabedoria de Deus, é que compreendemos, numa visão mais lata, aquilo a que somos chamados a viver. Sabe, eu acho que o livro da sabedoria, uma coisa interessante sobre esse livro, é que, como um amigo meu, o padre Luís Torro, que é natural da Venezuela, em que ele gosta de dizer que esta é que é a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. A Bíblia católica tem sabedoria e a Bíblia protestante não tem. Exatamente. É alguma lógica, sim, senhor. É bem engraçado, mas... É. Mas é eu lembro-me sempre disso, quando da sabedoria, lembro-me dessas palavras. E mais, para reforçar talvez este livro da sabedoria, isto devia de ser um livro de mesinha de cabeceira, de rezá-lo, meditá-lo, de perder o nosso tempo. É um livro que transporta-nos para a realidade de Deus. Também este livro da sabedoria, como os dos outros da sabedoria em si, tem uma espécie de, como os de Provérbios, ainda mais, como se fossem como os nossos ditados lá dos Açores. Nem mais. Não é? Como aqui há uns anos... A sabedoria popular. Isso. Como aqui há uns anos minha mãe escreveu ao longo de meses todos aqueles ditados antigos que se lembrava. Exatamente. E assim podemos ver a sabedoria. E aqui este grande conselho é que a sabedoria de Deus é muito superior e a devemos buscar mais que as coisas materiais. E é aquela que nos porta à liberdade. A liberdade que todos querem alcançar. Exatamente. Então, já que o tempo é curto, vamos então ao Evangelho. O Evangelho, posso ler? Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, ia Jesus pôr-se a caminho. Quando um homem se aproximou correndo, ajoelhou diante dele e perguntou-lhe: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Como me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não me roubes, não levantes falsos testemunhos, não cometas fraudes, honra pai e mãe. O homem disse a Jesus: Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude. Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: Falta-te uma coisa. Vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, anoivou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Ora,
Então Jesus, olhando à sua volta, disse aos discípulos: como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram admirados com estas palavras, mas Jesus afirmou-lhes de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: quem então pode salvar-se? Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: aos homens é impossível, mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: vê como nós deixamos tudo para te seguir. Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, juntamente com as perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, eu acho que, continuando, essa primeira leitura falava nessa escolha, nós temos aqui um exemplo de um que veio, que queria seguir a Nosso Senhor, e de Nosso Senhor dá-lo a escolher. Mas eu acho que é interessante na leitura em si, é que naqueles mandamentos que Jesus começa a dizer, quase que que são aqueles mandamentos que têm a ver com o que nós fazemos aos outros. O não disse amar a Deus sobre todas as coisas, nem honrar o sábado, nem nada disso. Ele já fazia. Mas ele também já fazia aos outros. Que ele disse: tudo isso eu fiz desde criança. Exato. Mas faltava sempre alguma coisa. Esta sabedoria divina. Portanto, os textos complementam-se. Mas veja, Padre Isaac, a riqueza desta palavra. É um Deus que te coloca a escolher. Não é Ele que te impõe. Não é Ele que diz: tu fazes assim para entrares. A escolha está sempre nele. Até porque Jesus achou perante si uma pessoa muito simpática. Era um cumpridor dos seus deveres. Mas, lá está, a materialidade era tão grande que virou as costas a Jesus. A escolha é sempre dele. A escolha é sempre nossa. Qual o caminho a tomar? É um Deus que me propõe uma vida. Isto ajuda-nos a libertar uma certa tirania espiritual. Paremos que temos um Deus castigador, um Deus sentenciador, um Deus de condenação. Não. O amor de Deus é tão sublime que coloca-me a escolher ou não o projeto que Ele nos apresenta, entre o escolher a sabedoria divina ou as coisas deste mundo, a mundanidade, as coisas terrenas, espontâneas, aquelas coisas fúteis que muitas vezes só nos escravizam. E é isso que o Senhor nos está a dizer e a concluir no Evangelho. Quer dizer, aqueles que têm esta capacidade de deixar esta mundanidade, essas coisas terrenas de lado e obter as coisas do céu, alcançam mais facilmente. Alcançam aquilo que todos queremos alcançar. Está bem. Da sua opinião, essa deixar a materialidade, o material, é preciso então vender tudo e dar aos pobres? Alguém pode ser uma pessoa, vamos dizer, rico e ser bom cristão? Pode. Jesus nunca condenou os ricos. Jesus não está a condenar as riquezas deste mundo. Até porque Jesus tinha amigos ricos. Agora, o que nós somos chamados a viver nesta lógica divina é partilharmos aquilo que temos. Ou não fazer da nossa riqueza a nossa ganância. Até porque a história mostra-nos, aqui e ali, o quanto até onde a ganância humana leva as pessoas. A destruição da pessoa humana, muitas vezes por este grande mal do espírito, que é a ganância dos homens. E Jesus não está a condenar os ricos. Está a dizer é que não se ofuscam às coisas terrenas e esqueçam-se o objetivo primeiro, como filhos muito amados de Deus, que é continuar como filhos da liberdade, filhos da fraternidade,
saberem dividir aquilo que têm por aqueles que não têm. Eu acho que Nosso Senhor disse a esse rapaz que ele tinha que vender tudo o que tinha, porque já sabe que Nosso Senhor o conhecia e sabia que aquilo era o que o impedia de realmente seguir a Deus. Porque há pessoas que podem ter bens materiais, mas não é a razão da sua existência. Usam os bens materiais para a sua vida, não vivem para os bens materiais. Não se escravizam dos bens materiais. E eu acho que isso às vezes alguém pode se enganar um pouco com isso. Como a ideia de que os ricos não se podem salvar, que é mais difícil um camelo entrar para o olho da agulha. Exato. Eu acho que é uma expressão, e dentro da expressão existe uma das explicações ou das teorias, é que em Roda de Jerusalém, naquele tempo que eram tudo as portas, uma cidade com muralhas e portas, é que tinha uma dessas portas que se chamava a porta do camelo, ou seja, que era a porta grande, que estava aberta durante o dia, e só durante a noite abria uma porta pequeninha, que era chamada a porta de camelo, que podia passar só um camelo, mas tinha que ser um camelo sem a carga, senão não tinha lugar. E depois aí é para dizer que nós temos que deixar estas cargas grandes para trás, para estarmos livres. Exatamente. Para entrarmos na dinâmica desta sabedoria divina. E depois algo que talvez toca a si, é que o Evangelho dizia, aquele que deixar mães, irmãos, terras, e o Senhor deixou tudo isso para vir cá, para a Califórnia, deixou a sua família, deixou a sua terra. Bom, é sempre com algum custo, e sobretudo na situação que a minha mãe se encontra, com aquele estigma de Alzheimer neste momento, que se encontra muito debilitada. Mas de qualquer maneira tenho também uma família e vejo que ela está em boas mãos. É sempre difícil deixar para trás. Mas também o Senhor o que nos vai fazendo ver é que este deixar para trás não é abandonar. É dar mais valor àquilo que temos. E às vezes é preciso sair para darmos realmente valor ao sentido de família, ao sentido dos pais, que é que eles representam para nós. Portanto, o Senhor não quer este radicalismo que viremos as costas e nunca mais nos contentemos. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que estejamos disponíveis para o seu reino. Esta atitude é o que tem norteado a minha vida vocacional até os dias de hoje, não é? Ora, ainda bem que é assim. Então assim nós chegamos ao fim do nosso programa. É difícil de acreditar, mas passou meia hora em menos de 1 minuto. É verdade. Em que só nos resta agradecer a sua companhia neste domingo ou nestas gravações, para quem nos acompanha na internet, também nos vídeos no YouTube e também para os nossos amigos em Artesia, porque este programa também é visto em Artesia. Então assim, muito obrigado da minha parte, da parte do Sr. Padre, e aí cá estaremos para a semana que vem, se Deus quiser.